amados irmãos e irmãs. Hoje é sábado da quinta semana da Quaresma. Amanhã já vai ser Domingo de Ramos, começa a Semana Santa. Mas a Quaresma vai até a Quinta-feira Santa. A Quaresma termina quando começa a missa do lava-pés, da instituição da Eucaristia, a ceia do Senhor. Então, a palavra de hoje nos ajuda, nesse tempo de Quaresma ainda, a combatermos, a rezarmos, a vivermos as práticas da Quaresma. A palavra nos ajuda cada dia a enfrentarmos os problemas, as dificuldades que nos aparecem, para não desanimarmos, para continuarmos firmes na nossa fé, na nossa caminhada, seguindo a Cristo. Do Evangelho segundo João. Muitos dos judeus que tinham vindo à casa de Maria, tendo visto o que ele fizera, creram nele. Mas alguns dirigiram-se aos fariseus e lhes disseram o que Jesus fizera. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: que faremos? Esse homem realiza muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e os romanos virão, destruindo o nosso lugar santo, e a nação toda. Um deles, porém, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, disse-lhes: vós nada entendeis. Não compreendeis que é de vosso interesse que um só homem morra pelo povo e não pereça a nação toda? Não dizia isso por si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação. E não só pela nação, mas também para congregar na unidade todos os filhos de Deus dispersos pelo mundo inteiro. Então, a partir desse dia, resolveram matá-lo. Jesus, por isso, não andava em público entre os judeus, mas retirou-se para a região próxima do deserto, para a cidade chamada Efraim, e aí permaneceu com seus discípulos. Ora, a Páscoa dos judeus estava próxima, e muitos subiram do campo a Jerusalém, antes da Páscoa, para se purificarem. Eles procuravam Jesus, e estando no templo diziam entre si: que pensais? Virá ele a festa? Palavra da salvação. Então, hoje, nesse sábado, que já amanhã começa a Semana Santa, com o Domingo de Ramos, vemos que a decisão sai, agora é definitivo, vão matar a Cristo. Porque os judeus já viam que ele fazia muitos sinais. E Caifás, sem saber, profetiza. Não porque era cristão, amava Cristo, não, mas ele fala: é melhor que um só morra por todos. Não percebem isso? É melhor que ele morra do que toda a nação. E essa era a missão de Cristo: morrer, dar a vida, para que nós não fiquemos na morte eternamente. Não só pelos judeus, mas por todos os povos, raças e línguas. Por todos os filhos de Deus dispersos pelo mundo inteiro, Cristo morreu por todos nós. Então Caifás, sem saber, profetiza isso. E vão matá-lo. Porque ele estava fazendo muitos sinais. Porque São João coloca o seu evangelho, que Cristo fez 7 milagres, que ele chama de sinais ou obras. Então, para ele, Jesus fez 7 milagres. Começando pelas bodas de Caná. E lá diz que este foi o princípio dos sinais. E Cristo realizou em Caná da Galileia, transformando a água em vinho, a pedido da Virgem Maria. Ela intercedeu por aquele casamento e ele transformou a água em vinho, que já era um sinal da sua hora, da sua Páscoa, da nova e eterna aliança no seu sangue. Depois ele vai curar aquele filho daquele funcionário real, que o menino estava doente, quase morrendo lá em Cafarnaum, e o pai vai atrás dele lá em Caná da Galileia e ele diz: vai, teu filho vive, por volta da 1h. Depois ele vai curar aquele paralítico em Jerusalém, vai multiplicar os pães, vai caminhar sobre as águas, vai curar o cego de nascença.
E o último milagre, o definitivo, é a ressurreição de Lázaro. Então, todos esses milagres de Jesus estão bem colocados por São João, são para mostrar que ele é o Filho de Deus, que ele veio para fazer uma nova e eterna aliança, veio transformar a água, que é a imagem da tristeza, né? Só a água não tem gosto, não tem sabor, não tem nada. Veio transformar num vinho novo, que é a imagem do sangue de Cristo, o vinho é a imagem da alegria, da vitória, da conquista da terra prometida, o vinho é a imagem da ressurreição, a imagem da vida eterna. Veio nos tirar da água, que não tem gosto, nem sabor, nem aroma, nem paladar, e veio nos dar o vinho novo do reino. Então ele veio para isso, e demonstrou, curando doentes, ressuscitando mortos, mostrou que ele tem poder sobre a natureza, caminhou sobre as águas, multiplicou os pães, mostrando que ele é a palavra feita carne, ele é o verdadeiro pão vivo descido do céu, alimento de vida eterna, e que ele tem o poder sobre a morte. Ressuscitou Lázaro, que já estava há 4 dias morto. E ele diz para Marta: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim não morre. Então o Senhor veio para morrer por todos, para que nós não morramos. Fisicamente vamos morrer, mas não experimentaremos a morte do pecado, que é o que realmente nos destrói. A morte do pecado nos faz sofrer, nos coloca nessa angústia, nesse vazio, mas Cristo venceu e nos dá a graça e o poder de vivermos ressuscitados. Quer dizer, experimentarmos a sua ressurreição em nós, ainda neste mundo. A ressurreição não é só para quando ele vier, lá vai ser a ressurreição da carne. Mas o poder da sua ressurreição, da sua vitória sobre o pecado, sobre a morte, podemos experimentar hoje. Tendo dentro de nós a vida de Cristo, o poder da sua ressurreição, e experimentar que as coisas não nos matam mais. Que nós podemos enfrentar os problemas, as dificuldades, as doenças, a falta do dinheiro, os defeitos dos outros, e não morrermos. Porque carregamos dentro a ressurreição de Cristo, a vitória sobre a morte, que é mais forte do que a morte, e que nos faz viver ainda neste mundo uma vida nova, de filhos de Deus. Por isso ele morreu, por isso ele se entregou e deu a vida. Ele vai para a festa sim. Todos se questionavam no tempo: será que ele vai vir para a festa? Vai. E ele vai ser a nossa Páscoa, a nossa vitória, a nossa ressurreição. Alegria, irmãos, Deus te ama muito e não quer te ver na morte aí, triste, escravo do pecado. Deus te quer ver livre, alegre, feliz, filho de Deus. Quer que você experimente o poder da ressurreição dele na tua vida, que vence a morte e te dá a possibilidade de amar, de perdoar, de ser santo, de viver a vida nova do reino. Foi para isso que ele veio, foi para isso que ele vai viver toda essa Páscoa, entregando-se inteiramente como um cordeiro e saindo vitorioso, ressuscitado, glorioso por nós. E eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.